Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Jamile Guimarães de Faria tem certeza absoluta de que ninguém passa despercebido aos olhos de Deus. Aliás, ela é prova viva disso. Com muitas dúvidas sobre religião, ela não sabia onde encontrar as respostas. Mas um dia, ela começou a namorar um rapaz diferente e entrou em contato com vários CDs de músicas que a faziam chorar e soluçar sozinha. Que músicas eram aquelas? Sem dúvida, ela nunca tinha ouvido letras tão marcantes e de conteúdo tão inspirador. A partir dali, ela começou a estudar a Bíblia e sentir que o Espírito Santo falava ao seu coração. Sem dúvida, a Jamile passou por uma transformação de 180 graus em sua vida. E nós vamos saber agora os detalhes dessa história com a Jamile que está aqui com a gente hoje. Obrigada porque você veio. Jamile, onde você nasceu? Em Varginha, Crediane. Nasceu em Varginha. Como que era o contexto da sua infância? Bom, nós somos uma família, somos em 3 irmãos, né? Eu sou a caçula e crescemos em um lar, Crediane, que não tínhamos uma religião especificamente, né? Então, meus pais são batizados na Igreja Católica, mas nunca foram seguidores dessa religião. E sempre foram muito liberais em relação a nossas escolhas, né, dos filhos. E eu me lembro que eu e meus irmãos fizemos catecismo, passamos pelo batismo, mas por volta dos meus 16 anos eu comecei já a questionar e buscar algumas respostas na minha vida, né? Tipo o que assim, por exemplo, Jamile? Eu me questionava muito sobre a morte, o que acontece após a morte, algumas questões específicas em relação ao amor de Deus, como Deus atua na nossa vida, né? Qual que era seu nível de envolvimento com a Igreja Católica? Você ia semanalmente? Muito de vez em quando. Por volta desses 16, 17 anos, a minha mãe nunca foi você precisa ir à igreja, então eu ia por assim, era um compromisso, num domingo de manhã, de vez em quando a gente ia à missa. Né? Mas não era uma frequência, mesmo porque meus pais não iam. Né? Então, os filhos ficavam bem à vontade para frequentar ou não. Ou não. Agora, quando chegou ali a sua adolescência e você começou a ter esses questionamentos, onde que você começou a buscar respostas? Durante um período, a minha mãe ficou, acho que por uns 3 anos, frequentando Allan Kardec, lá na minha cidade. E eu, como eu estava já questionando algumas perguntas, eu comecei a frequentar com ela. Então, foram 3 anos que eu, às vezes o meu irmão, estávamos juntos com ela e eu pude conhecer um pouco dessa doutrina, né? Depois disso, ela acabou não tendo mais interesse, acabamos nos afastando. Você também não criou raízes ali? Não, ficamos uns 3 anos só e eu comecei a voltar muito de vez em quando a participar da igreja, das reuniões na Igreja Católica. E aquelas perguntas? Então, eu sentia que ainda não eram as respostas que eu estava buscando, né, que eu buscava na minha vida. Por algum motivo, mesmo quando eu ouvia algumas explicações nesse centro de Allan Kardec, não tocava no meu coração. E a mesma coisa na Igreja Católica. Eu não me sentia
emocionalmente envolvida, espiritualmente envolvida, e aquilo tudo ainda era muito vazio para mim, né? Você lia a Bíblia, tinha contato com a palavra? Com pouquíssima frequência, né? Assim, muitas religiões aí, elas procuram te colocar o que elas acreditam, tudo, mas a gente percebe que tem pouco envolvimento com a Bíblia. Pelo menos na minha época era assim, né? Então eu tinha pouco contato, né? A gente nunca teve frequência de, na minha casa, com a minha família, fazermos culto, ler a Bíblia, a gente não tinha esse costume. Né? E com relação à oração, você orava? Eu conversava com Deus, né? A gente não tinha também o conceito da oração, o Pai Nosso, tudo, apesar que na Igreja Católica se usa bastante o Pai Nosso, mas eu tinha aquele meu canal de contato específico com Deus, porque eu sempre acreditei, eu sempre pensei que existe uma força maior, eu sei que Deus existe, mas eu quero conhecer um monte de questões aí que eu não tinha até então conhecimento disso. E você já conhecia a Igreja Adventista? Não, nunca tinha ouvido falar. Como que você entrou em contato com a igreja? Então, eu estudei com o César, meu atual esposo, e na época que eu me formei... Lá em Varginha mesmo? Lá em Varginha. E depois de eu ter me formado, Creriane, eu comecei a conhecê-lo melhor. E já na casa dele, quando a gente frequentava, eu era amiga dele durante 1 ano e meio, mais ou menos, nós éramos amigos. E eu comecei, então, a pesquisar e conhecer um pouco dos CDs e de músicas que ele tinha, referentes a... Ele falava para você de igreja, de Bíblia, religião? Não, ele não falava. Não falava, não... E você descobriu uns CDs na casa dele? Foi. Às vezes eu chegava na casa dele, ele estava ouvindo alguma coisa, né? E aquilo começou a me marcar muito, porque eu não tinha tido contato com hinos e com algumas músicas, e as letras me marcavam muito. Eu comecei a me envolver e ter mais interesse. Mas é muito curioso isso, Jamile. Quer dizer, então, que ele, sem introduzir o assunto para você, você pegou ele ouvindo umas músicas, se interessou e pegou os CDs emprestados, isso? Foi exatamente isso. Que CDs que eram esses? Ele gravou para mim na época, eu não me lembro quais eram, mas eu me lembro que tinha um hino de Maria Madalena, que eu chorava muito quando eu ouvia aquele hino, sabe? E eu fui Será que é aquele da Alessandra Samadella? Da Alessandra Samadella. É maravilhoso, né? Eu fiquei, assim, bastante interessada, e cada hino que eu ouvia, as letras me tocavam bastante, e eu comecei a perguntar algumas coisas. Ele, apesar de ser um adventista convicto, graças a Deus sempre foi, ele, na época, estava um pouco afastado da igreja, né? Então, ele tinha muito contato com o pastor da nossa igreja na época, e eu me lembro, assim, que ele tinha uma preocupação. Ele procurou não me incentivar, porque ele achava que isso tinha que vir naturalmente, não podia partir dele. Porque vocês, de repente, começariam a namorar e aí ele estava te forçando a seguir a mesma igreja que ele? Ele estava com medo disso? Exatamente. Ele queria que fosse algo bem natural, uma decisão minha, e, portanto, ele não incentivou em momento nenhum. Interessante, né? Agora, Jamile, só ainda mantendo aquela curiosidade com relação às músicas, eu fico pensando, é muito interessante, né? Porque você não tinha costume com músicas cristãs, né? Não. Que tipo de música você gostava? Você sempre gostou muito de música? Não, eu não tinha... A gente estuda em escola que não tem esse incentivo todo, né? E gostava de música, mas músicas populares, né? As coisas que a gente ouvia, curioso, MPB. você pega de repente um CD, ouve uma música e desaba a chorar. Não é curioso isso? Ali eu Por que acredito... será que você ouvia aquelas músicas? Você ouvia onde? Dentro do carro dele, sozinha? Não, na casa dele mesmo, né? Eu acredito que já era o poder do Espírito Santo tocando o meu coração com aquelas letras, porque Deus conhece o coração, Ele sabe que lá dentro, lá no íntimo, eu estava buscando respostas, né? É um momento, né? Porque muita gente, se entrasse em contato com isso, de repente a pessoa poderia pensar, que músicas são essas? Aquele preconceito, né? E no seu caso foi cheio no seu coração, hein, Jamile? É verdade. Eu costumava frequentar danceterias,
concurso de lambada. Então você vê que nada a ver com hino, né? Nada a ver. Foi algo, acho que até muito marcante, porque a gente brincava, festas de carnaval. Então, essa era a minha vida, né? Assim, para se divertir. Então, a gente frequentava alguns lugares onde o pessoal da minha idade naquela época frequentava. Então, foi realmente interessante a forma que Deus começou esse trabalho. Muito interessante. Bom, já que ele não queria forçar a religião sobre você, como que aconteceu então o seu contato com a Bíblia, o estudo da Bíblia? Tá. Bom, então quando eu comecei a me interessar por essas músicas, eu fui um pouco mais além. E eu comecei a perguntar para ele algumas questões da Bíblia, né? Então tá, agora eu sei que você é um adventista, então tá, no que vocês acreditam? Então me responde isso aqui que eu sempre tive dúvidas. E como ele viu que eu estava questionando demais, né? Foi durante um período isso, ele falou, olha, eu não vou te dar estudo bíblico, eu acho que isso está partindo para um estudo bíblico, mas eu vou chamar um amigo meu que pode te ajudar e te ajudar nessas dúvidas e a gente apresenta o estudo, ele apresenta esse estudo para você. E foi o que aconteceu, né? Esse amigo dele começou então, não me lembro se era a segunda ou às sextas-feiras, ir até a minha casa toda semana, ele ia até a casa dos meus pais, inclusive, e começava a me apresentar a Bíblia através dos estudos. Você se lembra, Jamile, nessa época dos estudos, alguma verdade da Bíblia que foi nova, que você não conhecia? Foram todas, Eliane, mesmo? Todas. Tudo novidade? Alguns temas específicos, eu me lembro que eu chorava, da mesma forma que eu me emocionava com os hinos que eu ouvia, eu chorava muito, muito, sabe? Quando eu aprendi sobre a morte, quando eu aprendi que Cristo ia voltar, cada tema para mim, e eu começava a ler a Bíblia, eu falava, gente, mas tá aqui, é tão óbvio, tá tão claro. Por que a gente nunca viu isso antes? E eram justas as respostas às perguntas que você tinha, né? Era. Curioso isso. E sempre quando ainda eu tinha alguma dúvida, mesmo que a gente não tivesse dentro daquele tema, eu perguntava. Então esse amigo nosso, a gente chamava ele de Sidão, ele levava na próxima semana alguma referência em cima daquilo que eu estava questionando. Mas olha, que coisa interessante. Quando você olha para você naquela época, quantos anos você tinha, Jamile? Eu tinha 19 anos, 19 entre anos. 19 e 20 anos. Você tinha noção do caminho onde você estava entrando, onde aquilo ia te levar? Você estava mesmo interessada em se batizar na Igreja Adventista? Não, eu não tinha aprendido ainda sobre o batismo, né? No início do estudo, eu não tinha muita noção. A igreja de Varginha é uma igreja pequena, né? Então, a gente não está muito acostumado àqueles cultos enormes, né? Tanta novidade, era muita novidade para mim. Muita novidade. Jamile, vamos parar um minutinho aqui na nossa conversa, a gente continua daqui a pouquinho. Ok. E para o próximo bloco ficam algumas perguntas ainda para a gente. Qual foi, de fato, o ponto da virada na vida da Jamile? Quais os obstáculos que ela teve que enfrentar? Que vida, que caminhada cristã ela teve a partir dali? A gente se fala daqui a pouquinho, depois do intervalo. Hoje eu acordei e pensei: ser sustentável vai além de plantar uma árvore. Está no querer menos, no desejar mais. Está no melhor aos outros. Ser sustentável não está na torneira de casa, nem no cesto de lixo, nem na lâmpada apagada, nem no tempo no chuveiro. Vai além. E bem mais simples do que tudo isso, a sustentabilidade parte de nós. Hoje eu acordei e pensei: ser sustentável vai além de plantar uma árvore, mas se para começar for necessário, a gente faz. Disposição, alegria, boa saúde,
vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é a Jamile Faria e ela vinha dizendo no bloco anterior de um momento de busca espiritual na sua vida. Ela então entrou em contato com CDs de hinos, com músicas maravilhosas. Começou a estudar a Bíblia com um amigo adventista. Jamile, muitas novidades ali aconteciam naquela fase, né? É verdade. Você poderia dizer assim que teve um ponto que foi decisivo para você? O ponto da virada? Eu acho que foram a sequência dos estudos. Não tive um ponto específico. Eu acho que, diante de tantas perguntas, tantas dúvidas que eu tinha, cada estudo se completava. E eu sempre pensava, está aqui na Bíblia, é muito óbvia essa explicação. E o Espírito Santo foi me tocando para que todo esse estudo, esse complemento, fizesse com que eu tomasse a decisão pelo batismo. Deu quanto tempo, hein, desde que você ouviu aquelas músicas até o seu batismo, de fato? Foi em 93, Creriane. Foi em 93. 31 de dezembro de 93, meu batismo. Quanto tempo você ficou estudando, buscando? Não chegou a ser um ano, foram menos de 6 meses de estudo. A partir dali, Jamile, que mudanças aconteceram na sua vida? Bom, já frequentavam a igreja, mas assim, começamos a estar mais firmes na igreja, né? Em relação ao meu trabalho, eu trabalhei na empresa, na época eu trabalhava no Café Bom Dia, lá em Varginha. E a partir do momento que a gente toma conhecimento do sábado, isso passa a ser um desafio e uma luta muito grande, né? Mas eu acho que Deus prepara o nosso coração. Quando existe a conversão, isso é uma clareza. Por mais que você compreenda que venham as dificuldades, Deus te fortalece para enfrentar tudo isso. E na época, então, que eu já estava me preparando para o batismo, eu cheguei a conversar com o meu gerente, pedindo para ele para que eu saísse mais cedo às sextas-feiras. E a resposta dele, então, foi, olha, eu não posso te proteger. Eu compreendo e respeito a sua religião, tudo bem, mas eu não posso te dar esse privilégio, porque eu vou gerar um problema com meus outros funcionários. E eu respirei fundo e Deus me deu coragem para pedir a minha demissão. Que coragem! Então tudo começou a mudar, era uma cidade pequena, eu estava iniciando na área de analista de sistemas, na verdade era até programadora na época, e eu sabia que eu ia enfrentar dificuldades para conseguir outro trabalho naquela cidade. Assim como não teve mesmo, tinha uma outra empresa que oferecia vagas, mas a equipe estava completa com aquilo que eu desenvolvia na minha função. A equipe estava completa e eu não consegui trabalho lá. Em função disso, houve toda uma mudança de vida, porque então agora eu estava desempregada. Olha. Começando, tinha acabado de fazer o meu curso técnico e já estava desempregada. Que mudança, hein? Foi. Jamile, nessa fase é uma fase de provação muito grande, né? Você ficar desempregado. O que te deu força para continuar? E por que você não disse assim, quer saber? Eu não vou seguir uma religião que me cobra não trabalhar no sábado. Por que você continuou nessa fé? Eu estava muito convicta daquilo que eu tinha estudado. E eu não me lembro de ter passado um medo, uma fase de medo, de insegurança, de incerteza na minha cabeça. Para mim, o fato de ter perdido meu emprego na época era mais um impulso para que eu mudasse o rumo da minha vida na minha carreira profissional. Nossa, mas é interessantíssimo isso, né? E como eu sabia que a cidade não oferecia muitas opções naquela minha área especificamente, durante um período eu fiquei trabalhando na empresa do César, mas eu já exercia uma função que não tinha nada a ver com o que eu queria. Eu sabia que eu estava ali provisoriamente
E começou a passar para minha cabeça de me mudar para São Paulo. Eu vou buscar uma alternativa e uma solução em São Paulo. E foi o que aconteceu. Em menos de um ano eu me mudei. E o César estava em Minas, ele falava para mim, eu não acredito que você vai me levar de volta para São Paulo. Eu saí de lá, eu não queria voltar. Eu falei, olha, você eu não sei se vai, mas eu gostaria de tentar a minha vida lá, porque aqui não tem espaço para mim. Nós temos 2 empresas que oferecem o que eu posso fazer. E não vou ficar aqui. Né? E ele tomou a decisão também de se mudar. Então, você tinha dito no primeiro bloco que ele, no momento em que vocês se encontraram, ele estava afastado da igreja. Sim. No final das contas, vocês voltaram juntos? Sim, ele estava afastado inicialmente, porque ele vinha de uma separação, de um divórcio, né? Mas eu já frequentava, quando eu comecei a me interessar, eu já estava frequentando a igreja com ele. Entendi. Né? E depois vocês assumiram firme mesmo, juntos? Sim. Namorando? Sim, E foi um período curto, porque daí, em seguida, um ano e pouquinho, nós nos mudamos para São Paulo. E se casaram? E nos casamos, depois Muita de 2 mudança anos. na sua vida, hein, Jamile? Foi. E a reação da sua família? Bom, os meus pais sempre foram muito liberais. A minha mãe, inicialmente, começou a achar que o nosso namoro é que estava favorecendo a minha decisão, né? E como eu sabia que não era, que isso era realmente uma intenção minha de busca, eu fiquei muito tranquila. E eu me lembro que o meu batismo foi muito marcante, porque ninguém da minha família apareceu. E aquilo me doeu, sabe? Eu falei, nossa, é um momento tão importante para mim, mas para minha surpresa, alguns amigos do meu esposo de São Paulo foram assistir o batismo e estava chovendo muito naquele dia. E de repente as pessoas apareceram e era uma turma que ele conhecia de São Paulo. Então acho que isso foi um pouco, equilibrou um pouco o meu sentimento naquele momento lá. Que bom, Jamile, que história bonita essa, é empolgante mesmo, né? Agora, Jamile, um tempo já se passou e a gente fica pensando, né? Não é todo dia que a gente descobre verdades assim, tão novas, né? O que significa hoje para você, depois desse tempo que já se passou, o que significa caminhada cristã? Bom, eu acho que é um desafio diário, mas a convicção, ela continua cada vez mais forte, né? A gente ouve que conversão não anda separado da convicção. Os dois têm que andar juntos, Cleriane. E por mais que todo cristão tenha um período de altos e baixos, eu acho que é muito importante a gente estar convicto daquilo que a gente crê, né? E hoje eu sou muito grata a Deus porque Ele me deu essa oportunidade. Minha vida mudou completamente, né? Eu tenho 2 filhos em escolas cristãs e eu vejo toda a diferença que isso faz. Eu acho que eu só me encorajei a mudar para o interior, eu e meu esposo. No ano passado nós viemos morar em Engenheiro Coelho. Uma grande diferença é a gente confiar em Deus e saber como que Ele atua na nossa vida e o que Ele espera da família, dos filhos. Eu acho que isso foi uma decisão muito importante em cima da religião, em cima daquilo que a gente crê. Agora, Jamile, como fazer com que uma convicção religiosa só aumente cada vez mais, como você disse? É a comunhão com Deus, né? O que significa comunhão com Deus? A oração, o estudo da Bíblia e por mais que a gente às vezes fraqueje e não faça isso diariamente, é o desejo sincero no coração de buscar a cada dia. Porque Deus conhece as nossas fraquezas, Ele sabe que a gente tem os períodos de altos e baixos. E é sempre clamar a Deus para que Ele dê essa força, para a gente buscá-lo, né, de todo o coração. Você tinha dito, Jamile, que você não conhecia bem a oração, né? Até falava com Deus do seu jeito, mas não tinha muito esse conceito de oração. O que significa orar para você hoje? Abrir o coração a Deus, né? Eu acho que não tem outra maneira mais confortante e aquela certeza que a gente pode ter que Deus está ouvindo, quando um coração sincero vai a Deus e conversa sobre tudo com Ele. É tempo com Deus, né?
Jamile, quando você olha para trás e vê a sua história, o que Deus fez, o que Deus operou, a mudança de visão de vida, né? Que lição que você tira da sua experiência de conversão? Bom, que lição que a gente precisa aprimorar a cada dia, sabe, Cleriane? E que a gente precisa alcançar, eu acho, os nossos queridos. Algo que eu sempre pensei e procurei aproveitar as oportunidades, aquilo que é muito bom para a gente é o que a gente quer para os nossos queridos, né? Então, eu sempre pensei em alguma maneira de levar um livro, orar pelas pessoas, levar um livro, enviar a meditação por e-mail. Eu tinha esses contatos no meu trabalho e isso é muito gostoso. Tá ótimo. Jamile, a gente tem um momento aqui de umas perguntas rapidinhas no nosso programa. Fala pra gente o que vem à sua cabeça quando você pensa na palavra vida. Vida é uma graça. Sucesso. Passageiro. Beleza. Temporária, no interior. Dinheiro. Não é tudo. Perdão. É um grande passo. Educação. Preparação para o futuro. Pecado. Horrível. Futuro. A Deus pertence. Um privilégio. Salvação. Um medo. Medo. Ai. Agora você me pegou. Medo. Falta da confiança em Deus. Um pedido. Salvação. Uma grande verdade. Jesus. Casamento. Realizações. Uma grande mentira. Uma grande mentira. Satanás. Morte. Não é tudo. Liberdade. É relativo. Envelhecer. Faz parte da vida. Fracasso. Superação. Justiça. Deus. Um sonho. Um sonho, o céu. E um versículo da Bíblia que te acompanha. Tudo posso naquele que me fortalece. Puxa, Jamile, a gente vê mesmo que você é uma pessoa muito forte ao lado de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado por esse testemunho maravilhoso de hoje. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.